Marcos de Castro é jornalista, foi redator e editor de esporte do JB nos anos gloriosos de 60, onde ocupou também outros cargos, inclusive chegando a editorialista. Trabalhou na sucursal Rio do Jornal da Tarde, nas revistas de Enciclopédia Bloch e Vejinha Rio, além de ter ocupado o cargo de analista dos telejornais da Rede Globo. Marcos de Castro, você escreveu um artigo que deu aí uma certa comoção aqui no Brasil, foi no Globo, dizendo que está faltando reportagem. Quer dizer, a televisão cobre tudo, a internet está ali dando as coisas, o Twitter, não sei o que mais, mas está faltando reportagem. Eu fiquei entusiasmado, confesso, com o seu artigo, porque eu acho que o telespectador via os jogos, porque com toda aquela parafernália que o Falcão mostrou, não é? Mas a cobertura, aquela coisa do repórter que não faz a entrevista bonitinha, mas ele tem uma fonte que diz que o Kaká não está bem e não sei o quê, isso hoje não se teve mais. Eu queria que você explicasse esse seu artigo e essa sua teoria, que a mim me agrada muito. Olha, eu acho que a cobertura da imprensa escrita foi bastante razoável. Agora, na cobertura da televisão, não se pode fugir muito do dia a dia, dos treinos, desse tipo de coisa, né? E com o Dunga era difícil, porque o Dunga é um jeito mal-humorado, atende os repórteres de uma maneira até grosseira, teve até um bate-boca não, com um dos repórteres, Escobar, que é um monólogo agressivo. Flor de pessoa, quem o conhece sabe que ele é incapaz de agredir alguém. Então, trabalhar com o Dunga na reportagem era uma coisa muito difícil. Mas eu acho que na imprensa escrita faltou, sobretudo, algo mais, o outro lado, porque nós estávamos na África do Sul, onde a imprensa escrita tinha muito a dizer sobre o Cabo da Boa Esperança, que foi um nome dado por portugueses. Lá passou o Vasco da Gama, na sua viagem que rendeu apenas os Lusíadas. Lá passou o Bartolomeu Dias. E tem uma outra cidade, Durban, onde viveu Fernando Pessoa, que é cada vez mais um poeta estudado na França, na Inglaterra, na Itália. E nós realmente não demos a menor importância a esse fato. Não citamos que na imprensa escrita há bastante possibilidade de você fazer isso. Você tem o dia inteiro para trabalhar, você pode sair e contar as coisas que se deram na fundação do Cabo da Boa Esperança, que se chamava Cabo das Tormentas, virou da Boa Esperança porque era a esperança de contornar o sul da África, encontrar o caminho das Índias. Bartolomeu Dias iniciou e Vasco da Gama completou. Como em Durban há um excelente levantamento para fazer, que foi a terra onde Fernando Pessoa viveu 10 ou 12 anos, onde aprendeu as coisas, onde aprendeu a viver e de onde ele saiu. Tem vários sonetos ingleses dele, ele falava inglês porque ficou na África do Sul, se fala afrikaner, mas ele ficou num colégio inglês. Então, durante anos ele aprendeu aquela coisa toda, e isso eu acho que devia ser mais explorado, sobretudo a imprensa escrita podia explorar e não explorou. Era interessantíssimo para o Brasil. Nós vamos voltar a isso, mas vamos fazer uma pausa e voltamos já. Estamos de volta com o segundo bloco do Observatório da Imprensa, que hoje analisa a cobertura da Copa de 2010 pela imprensa brasileira. E vamos começar com Toninho Nascimento. Você estava em 70 no México, não é? Eu estava. Não? Eu não, tinha 10 anos. Ah, então tá bom. Mas você acompanhou isso. Você acompanhou isso muito bem, estudou todos esses desenvolvimentos, e você sabe que nós estávamos numa ditadura, a delegação brasileira tinha gente do Senimar e não sei o quê. Paulo César também sabe disso. Mas apesar dessa rigidez, nós
os repórteres funcionavam, estavam lá, circulavam, tinham notícias, tinham informações, não só sobre o aspecto cultural, que o Marcos enfatizou, mas sobre a armação, como é que estava sendo construído o espírito da equipe. Hoje em dia, Diniz, a gente... E é isso que eu queria saber. Hoje em dia a gente tem uma praga, no bom sentido, pelo amor de Deus, que muita gente trabalha com isso, chamada assessor de imprensa. Qualquer jogador, escolhe o lateral esquerdo reserva do Olaria, é possível que ele tenha um assessor de imprensa. Então, o contato entre, e isso o Marcos tem razão na crítica que ele faz, eu estou tentando defender um pouco, tentar não ser tão radical em relação aos tempos atuais, é muito difícil você chegar na fonte. Os clubes instituíram, e a seleção é o melhor exemplo, segunda-feira um jogador titular, um reserva, terça-feira um titular, um reserva. É muito difícil trabalhar assim. É uma proteção, uma insegurança, e essa seleção do Dunga foi o melhor exemplo disso. É o medo. Você tem uma ideia, eu vou contar um exemplo do Fluminense. O Fluminense faz as entrevistas pela manhã. Sabe por quê, Diniz? Porque dá tempo, se o cara falar uma besteira de manhã, corrigir pela internet e ligar para o jornal e dizer, olha, o que ele falou não é bem isso. Olha que absurdo a gente chegou no trabalho da imprensa. Tem 2 treinos, de manhã e de tarde. A entrevista é só de manhã, porque dá tempo de corrigir se o cara falar uma besteira. Não, e desautorizar. De Exatamente. O Paulo César, tem o nosso telespectador pelo telefone, ligou, ele é Cláudio Oliveira de Brotas, de Macaúbas, da Bahia. Ele dirige uma pergunta para você. Na sua época de seleção, existia essa rigidez por parte do técnico e vivíamos numa ditadura militar. Me lembro que você citou o negócio do convívio com a imprensa. Tinha uma né, durante a semana, nós ficamos 60 dias treinando no México, né? E, se não me engano, na época a seleção brasileira já tinha, acompanhando a delegação, mais de 150 jornalistas, se eu não me engano, na época, né? O Brasil sempre foi o país que mais leva jornalistas no período de Copa do Mundo. E eu nunca percebi nada. Primeiro que não tinha essa coisa que o Toninho falou, de o jogador ter um assessor de imprensa. Procura um assessor de imprensa primeiro para saber se você pode dar uma entrevista. Isso não existia. Independente do regime militar que existia dentro da seleção brasileira, o convívio sempre foi maravilhoso, era tudo muito aberto. Também a qualidade da imprensa na época também favorecia também, né? E se criticava, né, Paulo? E se criticava. Então, conviviam dentro de 60 dias presos, eu me lembro de João Saldanha, Ademário, Sandro Moreira, Luiz Mendes, Valdir Amaral, já um monte. E eu nunca percebi nada. Mas tinha uma regra dentro da seleção brasileira, porque o Zagallo foi jogador também, né? Então tinha um bom relacionamento com a imprensa, não só do Rio, mas do país inteiro. Era totalmente diferente de hoje. E realmente nunca percebi nada nos anos 70 que prejudicasse o relacionamento dos jogadores de futebol com a imprensa brasileira. Marcos, você enfatizou muito na sua primeira intervenção a questão de faltou dar o clima cultural, que daria uma certa dimensão. Uma Copa propicia isso. Exatamente. Agora, mas faltou também, digamos, no caso dos jornais, faltou gastar sola de sapato, não é? Faltou também, eu acho que sim. Foi só o ramerrão, o dia a dia, né? A coisa do cobrir o treino. O Dunga fechava o treino, ficava complicado, né? Tinha que fazer uma entrevistazinha, uma coisa assim. Eu acho que o telespectador e o leitor de jornal perdeu muito nessa Copa. Além de nós termos um timezinho chinfrinho. Perdeu em todos os sentidos. Posso dar um exemplo? Claro, Na Copa de 74, após a nossa vitória em 70, né? E o clima que havia, por exemplo, primeiro, porque eram 4 estados que tinham os melhores jogadores, que era o Rio Grande do Sul, o Toninho já era maior de idade nessa época. Depois veio o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, quer dizer, eram 4 estados divididos dentro de uma seleção brasileira. E eu senti um clima, né? Já eu com 24 para 25 anos, minha segunda Copa do Mundo, eu como titular, e mais de 500 jornalistas. E criou-se um clima, por exemplo, assim, se não era escalado o jogador do Sul, que tinha Valdomiro, Carpegiani, é isso. Né? Isso aí, e gerou um clima entre a gente, porque o cara que entrevistava um jogador do seu estado criava uma animosidade. Queria vender. Com o grupo. Pô, nossa senhora, e foi, independente disso, nós chegamos em 4º lugar do mundo. Mas tinha horas que eu chegava para tomar o café da manhã, ou para almoçar, para jantar, eu não sabia onde sentar. Porque tinha um grupo de cariocas, um grupo de paulistas, um grupo de mineiros, né, e um grupo de gaúchos.